Olá, alunos do segundo, dando continuidade a progressões, vamos ver hoje progressões geométricas. Vamos chamar aqui de PG. Não é aquele PG que vocês utilizam para dizer pago, não. PG aqui, quando a gente falar, é progressão geométrica. Então, o que será uma progressão geométrica? É uma sequência de números que, a partir do segundo termo, se você dividir pelo seu antecessor, você vai obter uma razão, que é uma constante, que vamos chamar aqui de Q, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos ver exemplos de PG, já classificando essa PG. Nós temos 4 tipos de PG, classificados em alternante, constante, crescente e decrescente. Ela pode ser dessas 4 maneiras, certo? Alternante. Observem também que a razão, que a PG ela não pode ser nula, certo? Então, a razão ela nunca pode ser igual a zero. Então, vamos saber quando é que uma PG ela é alternante. Alternante é porque um termo é positivo e o outro termo é negativo. Observe aqui, para ela ser alternante, a razão tem que ser menor do que zero. Então, que é a razão de uma PG, tem que ser menor do que zero. Observe uma coisa aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos uma PG 1, o segundo termo é menos 3, o terceiro termo é 9, o quarto é menos 27 e nós temos essa PG aqui infinita. Então, essa razão aqui, eu disse no início, que se você, a partir do segundo, dividir ou fazer esse quociente dele pelo seu antecessor, você vai obter essa constante que nós chamamos de razão. E aqui é indicado por quê? Esse Q aqui vem de quociente, certo? Então, se eu fizer menos 3 dividido por 1, vai ser menos 3. Observe que se você fizer isso com todos os termos, olha, vamos fazer esse quociente do 9, que é o terceiro termo, dividir pelo seu antecessor, que é menos 3. 9 dividido por menos 3 também é menos 3. Da mesma forma, o quarto termo, menos 27, se você dividir por 9, você também vai ter menos 3. Então, isso é uma constante, que aqui nós representamos por Q, que é a razão. Então, essa é a alternante. Nós temos aqui quando Q é menor do que zero, certo? Quando Q é menor do que zero, você tem que os termos, eles são alternantes, um positivo e outro negativo, então você tem que a sua progressão, a sua PG, ela é alternante. Quando é que ela é constante? Quando a razão é igual a 1, certo? Se a razão for igual a 1, você já sabe que é uma constante. Só observando que nos termos da PG, você já sabe que ela é constante. Todos os termos estão se repetindo. Observe que se eu dividir a partir do segundo pelo antecessor, a razão vai dar sempre 1. 8 dividido por 8, 1. E assim você faz com todos os termos. Se você dividir pelo antecessor, também vai dar 1. Essa é a mais fácil. Então, nós temos uma PG constante, certo? Quando ela é crescente e quando ela é decrescente, aí muda, um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho 2 tipos aqui quando ela é crescente. Olha. Quando a razão é maior do que 1, aqui envolve já 2 coisas. Razão maior do que 1 e o primeiro termo, que nós chamamos de A1, é maior do que 0. Observem aqui, ó. Se eu fizer, vamos descobrir a razão dessa PG. 10 dividido por 5, 2. Se eu já disse que é uma PG, basta fazer um termo. 20 dividido por 10, também 2. Então, se eu já disse que é uma PG, todos tem que dar igual a 2, certo? Então, essa PG, eu também aqui coloquei uma PG infinita, certo? Então, 20 dividido por 10, 2. 10 dividido por 5 também é 2. Então, minha razão é 2. Observe que a razão aqui foi maior do que 1, 2. E o primeiro termo, ele é maior do que 0, positivo. Então, nós temos aqui uma PG crescente, certo? Crescente. Mas tem outro caso que também pode ser crescente. Se a razão estiver entre 0 e 1, ou seja, for maior do que 0 e menor do que 1, mas o seu A1, o seu primeiro termo, for menor do que 0. Vamos ver isso no exemplo. Nós temos aqui, ó, primeiro termo, menos 24, é negativo, então o primeiro termo é menor do que 0. Vamos descobrir a razão dessa PG. Então, Q, que é a nossa razão, vai ser igual. Aí você vai dividir menos 16 dividido por menos 64. Você já sabe que vai ser o quê? Positivo, você vai fazer o jogo de sinal.
Vamos fazer aqui nesse cantinho, ó, menos 16 dividido por menos 64. Como se trata de uma divisão, você faz o jogo sinal, menos por menos dá mais. Eu já sei que a minha razão vai ser positiva, certo? Ela vai estar entre 0 e 1. Menos por menos mais. Se você simplificar isso aqui tudo por 4, você vai ter 1 sobre 4. Então, minha razão, ela deu positiva. Ela é maior do que 0, mas ela é menor do que 1. E o A1, o primeiro termo, é menor do que 0. Olha, observe aqui que é negativo, certo? Então, ela é crescente. Mas aí você pode dizer, Maria, eu não sei fazer isso, ou eu tenho dificuldade, isso tudo, A1, A Q, maior do que 1, menor do que 0. Mas se você já tiver a sua PG, certo? Você pode observar aqui, olha, esses termos aqui não estão aumentando, ó, 5, 10, 20. Se está aumentando os valores, então eu tenho aqui crescente, certo? A mesma coisa dessa constante aqui, não precisa nem achar razão para você dizer se ela é constante ou não. Observe que os termos estão se repetindo, certo? Então vamos aqui nesse caso, vamos agora ver uma PG decrescente. Decrescente significa dizer que os meus termos agora eles vão diminuindo os valores. Observe que menos 8, depois eu tenho menos 40. Está se afastando da origem do zero, certo? Vamos descobrir logo essa razão aqui. Se eu dividir menos 40 por 8, eu sei que vai ser positivo, né? Ó, menos por menos dá mais, 40 dividido por 8 é igual a 5, certo? Olha. Então, temos dois casos também quando a PG ela é decrescente. Olha, observe aqui que a razão é maior do que 1, mas o seu A1 vai ser negativo, o seu primeiro termo menor do que 0. Temos aqui menos 8. Então, quando a razão é maior do que 0 e o A1 é menor do que 0, minha progressão, minha PG vai ser decrescente, certo? Nesse caso aqui. Mas nós temos outro caso, certo? A razão ser maior do que 0 e menor do que 1. E A1 sendo maior do que 0. Vamos descobrir a razão nesse caso. Olha, observem aqui, se eu dividir 6 por 18, então a razão vai dar um número fracionário, olha, o decimal, ele vai estar entre 0 e 1. Se você simplificar 6 por 18, você vai ter 1/3. Continuando com progressão geométrica, vamos ver a forma do termo geral de uma PG. AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. AN é o enésimo termo, que se eu tiver, nesse caso aqui, se eu colocar aqui toda uma PG finita, eu vou ter aqui 32. Então, meu último termo, que é 32 aqui, seria o enésimo aqui, porque eu não sei qual vai mudar de acordo com a sequência, né? Então, eu vou já procurar depois para mostrar a vocês essa forma, nesse exemplo. A1 ou A índice 1 é o primeiro termo, nesse caso é 2, que nós já falamos anteriormente, que é a razão, que nesse nosso exemplo, se eu dividir 8 por 4 dá 2, então a razão aqui vai ser 2. E N é a quantidade de termos. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, e eu só coloquei um último aqui, então nós temos aqui N igual a 5. Então se eu pedir, nesse exemplo aqui, procure o quinto termo dessa PG, eu tenho várias maneiras de encontrar, aliás, duas aqui nesse caso, se eu fizer o seguinte, olha, quem é a minha razão? Eu já disse que é 2, porque 4 dividido por 2 dá 2, e eu vou multiplicar para encontrar o meu próximo. Olha, 2 dividido por 2, 4. A razão é 2, eu já falei. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Você pode fazer assim? Pode sim, para encontrar os termos seguindo. Mas se eu pedir 100 termos, então você utiliza essa fórmula do termo geral, porque ela se torna mais prática, mais rápido de você fazer. Então vamos encontrar aqui. Se eu estou pedindo o quinto termo, então o N vai ser 5. A1, nesse caso, vai ser 2. Q, nós já descobrimos que é 2. N é 5.
eu já falei aqui, eu quero o quinto termo, vai ser 5 menos 1, certo? Então, meu quinto termo nessa PG vai ser 2 elevado, 5 menos 1 é 4. Aqui você pode fazer de várias maneiras, ou você conserva, se trata aqui de uma multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes, ou você resolve primeiro essa potência e depois multiplica por 2. Você tem duas maneiras de fazer. Então, eu vou resolver logo a potência, 2 elevado a 4, aí você vai fazer 2 elevado a 4, eu não lembro, Maria, então faça nos dedos, pode contar nos dedos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, né, que vai ser igual a 32, que nós fizemos há pouco tempo, certo? Então, o seu quinto termo nessa PG dá 32, ok? Vamos agora treinar, vou passar para vocês exercício para vocês treinarem aqui uma PG.